você comentou sobre essa questão da Índia e da soberania do país, a gente precisa pensar na soberania brasileira, e é claro que para se discutir o que se espera, né, do governo Lula, pensando na América Latina como um todo, a gente, antes de falar sobre isso, precisa discutir essa questão da soberania brasileira, né? E para falar sobre soberania, inevitavelmente a gente precisa comentar sobre os militares, né? Não tem jeito. E, na minha concepção, o que mais falta aqui é uma doutrina militar no Brasil. Nós não temos uma doutrina militar. Essa é a verdade, esse é o ponto. O Brasil, ele viveu, né, um período longo aí de ditadura militar, um período de mais de 2 décadas. Nenhum militar responsável por conspirar a favor dos Estados Unidos, porque a ditadura aqui no Brasil, a gente sabe muito bem disso, ela foi pensada em Washington, né? E é claro que teve a participação da burguesia brasileira, é uma ditadura burguesa, militar, mas articulada, pensada pelos Estados Unidos, assim como todas as ditaduras aqui na América Latina. Nenhum militar foi punido. Esse é um erro gravíssimo, né? E depois, a gente não conseguiu, mesmo a partir da Constituição de 1988, camarada Herbert, instituir uma doutrina militar, né, para as nossas Forças Armadas. Isso fica muito evidente quando, em 2010, o Brasil assina um acordo de cooperação militar com os Estados Unidos, no mesmo ano em que a Colômbia assina o mesmo acordo, e que, inclusive, permite a criação de bases militares no seu território. Isso, inclusive, gerou uma crise muito grande entre a Venezuela. O Hugo Chávez era o presidente da Venezuela. O Hugo Chávez rechaçou esse acordo militar na Colômbia, foi radicalmente contra, né? Mas o acordo prevaleceu, ele está de pé até hoje, e o Brasil, naquele mesmo ano, também firmou um acordo com os Estados Unidos, que depois foi promulgado, né, pela presidenta, então, Dilma Rousseff, em 2015, e esse acordo de cooperação traz os militares estadunidenses para dentro do nosso território, para ofertar capacitação para os nossos militares. O ano passado, inclusive, os militares dos Estados Unidos vieram aqui para o Brasil. Eles vieram para Lorena, inclusive como parte, né, para cumprimento desse acordo. Então, isso é uma coisa muito grave e que é pouco explorada, pouco discutida. As Forças Armadas brasileiras, elas são doutrinadas pelo pensamento estadunidense. E dessa forma, nós não temos soberania. Tanto é verdade que a própria presidenta Dilma, ela foi grampeada. Ela foi grampeada pelos Estados Unidos, ela foi grampeada pela Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, teve 29 ligações grampeadas, e na época os militares brasileiros não falaram nada, não deram um pio. Por quê? Porque eles são doutrinados pelos Estados Unidos. Esse acordo de cooperação, inclusive, torna legal essa doutrinação. E a única forma que nós temos, a única maneira que a gente tem como periferia do capital, mas a única forma que nós temos de conseguir almejar aí uma soberania, ou caminhar para uma soberania como nação, é acabando com esse acordo militar. Isso tem que ser para ontem, e criando uma nova doutrina militar que esteja ancorada nas nossas bases, não dos Estados Unidos. Não dá para imaginar que o Brasil vai conseguir fortalecer a região aqui, a América Latina, se ele sequer consegue ser soberano, se ele tem os seus militares doutrinados, preparados, formados
pelos Estados Unidos.